Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Clodiano e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do Vem Segue. E eu convido você a fazer parte desse estudo diariamente. Pode me acompanhar aqui pela Rádio Sud no horário meio-dia, 9 horas da noite, ou na página no Instagram, A Luz das Escrituras, ou aqui no meu canal no YouTube mesmo, Escola Dominical Brasil. E toda semana também eu estou trazendo uma pessoa para compartilhar a mensagem do Vem Segue. Eu abri o espaço assim aqui e convido, né? Pessoas que têm canais no YouTube que divulgam o Evangelho e também pessoas que não têm canais, mas apoiam, né? Estão sempre assistindo às aulas aqui, comentando. Então, hoje é o caso também. Então, hoje eu convidei o Clóvis Francisco de Assis. Ele não tem um canal no YouTube, tá bom? Mas ele está sempre comentando, ele acompanha o estudo diariamente aqui. Ele é assíduo aqui no canal, tá bom? E aí ele foi convidado aqui. O irmão Clóvis Francisco de Assis, ele é da estaca Guarapiranga, Brasil, da ala Jardim Capela. E eu quero mandar um forte abraço aí para a esposa dele e para a filha que apoiaram ele a gravar essa mensagem aí, tá bom? O nome da esposa é Judete e a filha é a Sabrina. Um forte abraço para vocês. Então fiquem hoje aí com o estudo do Vem Segue com o irmão Clóvis. Boa noite. Estou gravando à noite. Para alguns é bom dia. Agradeço ao irmão Vanderlei Clodiano, né? Se tornou um amigo e um irmão da igreja. E ele pediu que eu gravasse, né, alguns versículos da Escritura, Doutrinas e Convênio, a seção 76, para ensinar um princípio. E o princípio que eu gostaria de ensinar nesta noite é a respeito do princípio da meditação, né? Nós aprendemos que não basta apenas ler as Escrituras, nem estudar, mas temos que meditar em cima das Escrituras, né? Então, o processo de revelação, ele se dá quando nós lemos as Escrituras primeiramente, é um padrão, depois estudamos as Escrituras e depois meditamos em cima das Escrituras. Então, isso aconteceu com Joseph e Sidney Rigdon, né? Aqui do versículo 15 ao 22 discorre a esse respeito. Diz assim: pois, enquanto trabalhávamos na tradução que o Senhor nos designara, chegamos ao 29º versículo do 5º capítulo de João, que nos foi dado como segue. E falando da ressurreição dos mortos, com referência aos que ouviram a voz do Filho do Homem, eles surgirão os que fizerem o bem na ressurreição dos justos, e os que fizerem o mal na ressurreição dos injustos. Ora, isso nos maravilhou, foi nos dado pelo Espírito. E quando meditávamos sobre essas coisas, então eles começaram a meditar, né? Falar com o Pai Celestial. O Senhor tocou os nossos olhos, nosso entendimento, e eles se abriram. E a glória do Senhor cercou-nos de resplendor. Então era muito genérico, né? A ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Então era muito genérico. Eles queriam algo mais. E aí eles começaram a meditar, né? Eles começaram a ponderar. E aí foi aberto os olhos do entendimento. E através do Espírito Santo, eles receberam essa maravilhosa revelação, que é chamada de visão, né? Eles tiveram a visão dos graus de glória. Gostaria de ler aqui o versículo 10 e 12 de Doutrina e Convênios, que fala como nós recebemos em revelação, que é através do Espírito Santo. Diz aqui no versículo 10: porque pelo meu Espírito os iluminarei, e pelo meu poder dar-lhe-ei a conhecer os segredos da minha vontade. Sim, até as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e ainda não entraram no coração do homem. Porque meu Espírito os iluminarei. Aqui no versículo 12. Pelo poder do Espírito, abriram-se os nossos olhos e iluminou-se o nosso entendimento, de modo a vermos a compreensão as coisas e compreendemos as coisas de Deus. Então nós passamos a ter revelação, né, que é um padrão, quando nós lemos as Escrituras.
Por isso é importante ler as Escrituras e estudar as Escrituras e depois ponderar. Eu aprendi com Elder Richard Scott, do Coro dos 12, falecido, que era e é um homem muito espiritual. E ele comungava muito com o Espírito e ele me ensinou desde aquela época a trabalhar com o Espírito, né? Ele disse que lia as Escrituras. Eu me lembro certa vez que ele citou que ele estava numa aula da escola dominical e tinha 2 professores. Um que era simples, o outro que era muito instruído. E ele aprendeu grandes coisas com aquele professor simples. E aquele com instruído também, que falava diversos idiomas, ele também aprendeu. E diz que quando ele ia aprendendo, ele ia ponderando e meditando. E ele disse que ele ia escrevendo. E depois ele perguntava ao Senhor se tinha mais algo. E aí ele recebia mais revelação. E ele ponderava, meditava. Então eu fiquei muito impressionado como a forma que Elder Scott ele recebia a revelação. Ele prestava atenção, ele ouvia, ele refletia, ele meditava, perguntava ao Senhor a respeito daquilo que ele tinha lhe sido revelado, e ele marcava. Ele falava, ó, marca a revelação que você recebe, porque você pode esquecer. Então no ato você já marca. Então gostaria de ler aqui, que fala um pouco da ponderação. Diz aqui, o profeta Sidney Rigdon meditávamos quando lhe veio essa revelação, então através da meditação. Falando da importância de se ponderar as palavras de vida eterna, o presidente Mário de Romney disse, ao ler as Escrituras, fui desafiado pelas palavras ponderar, meditar e refletir, tão frequentemente usadas no livro de Mormon. O dicionário diz que essas palavras são sinônimas. Significa apreciar maduramente, examinar com atenção, considerar. Então são palavras sinônimas, né? Ponderar, meditar e refletir. Pelo menos 2 grandes visões aconteceram com o resultado direto da ponderação. Nefe afirma que enquanto refletia sobre o sonho do seu pai, foi levado pelo Espírito do Senhor a uma montanha muito alta, né? Então, se encontra em 1 Nefe 11:1. Então ele queria saber da visão que seu pai havia recebido, se era verdadeira, e ele queria ter a mesma visão. Então ele orou ao Pai Celestial e começou a ponderar, a refletir. E teve a visão através do Espírito Santo, né? Porque é função do Espírito Santo nos revelar toda a verdade. Então a revelação ela vem através da leitura, através do estudo das Escrituras e a ponderação, depois de orarmos, né? E vamos receber essa revelação através do Espírito Santo, porque é função do Espírito Santo revelar todas as coisas referentes ao reino de Deus. O presidente José F. Smith disse que recebeu a notável visão do mundo espiritual sentado em seu escritório. Está lá ponderando as Escrituras e meditando. Então ele estava sentado em seu escritório, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, depois ponderou as Escrituras e meditou. Aí ele recebeu a sessão de Doutrinas e Convênios 138. O presidente David McKay ensinou o valor da meditação. Acho que prestamos pouquíssima atenção ao valor de meditar, um princípio de devoção. A meditação é uma das portas mais secretas e sagradas pelas quais entramos na presença do Senhor. Então ele diz que a meditação é uma das portas mais secretas e sagradas para entrarmos na presença do Senhor. Aí ele cita aqui Jesus Cristo, né? Ele conta que Jesus Cristo, antes de se preparar para o seu ministério, né? Ele subiu uma grande montanha, né? Chamada Montanha da Tentação. E lá ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Ele comungou consigo mesmo e com Deus o Pai. E ali, através da ponderação, da meditação, ele se aproximou
e teve substância para se libertar de tudo. Eu gostaria apenas de, para terminar, ler aqui Lucas 12:12, que diz assim, Lucas 12:12. Enquanto vos conduzirem à sinagoga, aos magistrados e autoridades, não estejam ansiosos com o que haveis de responder, nem com o que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Né? Então ele fala aqui para os discípulos, né? Quando eles foram conduzidos na sinagoga, aos magistrados, eles não se preocuparem com o que vão responder e não com o que dizer, porque na mesma hora o Espírito Santo vai lhe dar, vai ensinar o que deveis falar. Então é a função do Espírito Santo, quando a gente se prepara, estuda a Escritura, nos dar a porção necessária. Então é de fundamental importância ler as Escrituras, estudar as Escrituras e através da oração ponderarmos a respeito dos ensinamentos do Pai Celestial. E vamos receber essa revelação, assim como Nefe recebeu, José F. Smith recebeu e Jesus Cristo recebeu. Ótimo dia a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.